Hoje a gente vai falar de uma série que o cara precisa pegar no espadão para poder continuar trabalhando para uma loira afetada. Parece que eu tô falando aí de uma fanfic meio bizonha, mas na verdade eu tô falando de Berserk. Lançado originalmente em 1989 pelo Kentaro Miura, depois teve uma adaptação anime ali em 1997, que inclusive foi feito pelo mesmo estúdio que fez o Pokémon. Dá pra ver uma similaridade no desenho ali, se você ver. O Berserk, ele é um mangá que a gente chama de um gênero de Dark Fantasy, já vou explicar mais ou menos o que seria isso. E ele é conhecido por ser uma daquelas histórias que não tem fim, tipo as Crônicas de Gelo e Fogo, tipo Hunter x Hunter, tipo Vagabond, ele tá nesse meio aí. E ele também é bem conhecido pela comunidade por ser um mangá que não tem uma adaptação muito fiel para os animes, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Inclusive, esse vídeo foi inspirado por uma thumbnail que eu vi enquanto estava passando no feed, que na verdade eu nem vi o vídeo para não ficar muito influenciado e eu resolvi dar meu take aqui. Então, se você quer ouvir um cara aleatório falando sobre gibizinho, não esquece de se inscrever no canal, deixar um gostei e compartilhar o vídeo. Esse é o primeiro vídeo do canal, então a gente precisa dessa forcinha para continuar crescendo e para ter uma certa comunidade aqui que vai acompanhar essas besteiras que eu vou falar aqui. Então vamos lá. O que eu vou falar tem base no arco que a galera costuma chamar de o arco do espadachim negro e corresponde a esses 3 volumes aqui. O Berserk está sendo publicado aí pela Panini, então você consegue comprar ele muito fácil. E ele inclusive está em umas edições bem lá pra frente, que eu nem tô perto de chegar. Mas vamos lá, por que o Berserk ele é difícil de fazer uma adaptação? Por que quem é fã do mangá não costuma falar sobre? Então, para começar, a gente tem que dar uma ideia da temática desse mangá, né? O Japão, ele tem um conceito de espírito que a gente não tem, né? Então a gente vê o espírito sempre como alguém que morreu, tá assombrando a gente, aos demônios do inferno, não sei o que, né? Mas lá no Japão eles têm um conceito de yokai, né? Que seria como se fosse um folclore deles, assim, como se fosse o nosso Saci Pererê, a Cuca. Daí que histórias como, por exemplo, Inuyasha, que é um yokai que mata outros yokais, pra gente é meio estranho, assim, tipo, porra, um semi-demônio tá matando um monte de demônio, como é que isso é uma história pra criança? Mas daí no Japão isso faz um sentido, né? Que é como se fosse o Saci Pererê enfrentando o Boto cor-de-rosa. Mas aqui em Berserk a história é diferente, a gente não tem esses yokais tão famosos da cultura japonesa. O que a gente tem aqui são demônios e demônios de fato. Então aqui a gente vai trabalhar com uma ideia que é muito comum nesse gênero de Dark Fantasy, que é a ideia do mal absoluto. Então é muito comum nesses mangás, animes, que a gente tem um vilão que é um grande demônio na face da Terra e depois de uma batalha árdua com o herói, ele se torna um aliado para futuramente enfrentar um demônio mais perigoso e tal, né? Isso aparece, por exemplo, em Dragon Ball, com o Piccolo, o Vegeta. Isso acontece também no Naruto, né? Principalmente, que tem o Gaara, que era um cara assim bizarro. O Naruto vai lá, dá uns papinhos nele, ele fica mal na paz. Aqui em Berserk a gente não vai ter isso, tá? A gente vai ter o mal, porque ele é mal, porque ele é simplesmente mal. E aí a gente vai bater de frente aí com uma corrente filosófica que discute isso, que vem a partir do Agostinho e do Tomás de Aquino, que fala desse mal absoluto, né? O que seria o mal absoluto? Bom, basicamente a gente tem Deus, né? Vamos falar que Deus existe aqui, Deus criou o mundo e tudo isso aí. Mas daí, como que Deus pode ter criado algo que é maligno, já que não é um Deus bom? Daí que vem essa ideia de que o mal, na verdade, não é uma criação de Deus, mas sim um nada. É aquilo que Deus não tocou, é aquilo que a luz dele não chegou. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai trabalhar um conceito em que não existe a obra de Deus. Então só isso já é algo muito difícil de adaptar para um desenho, né? Porque como que você vai tratar de assuntos tão delicados e passar na TV para todo mundo ver? É uma situação meio complicada. Além disso, Berserk, ele é um mangá extremamente violento, né? Muita cena gráfica,
Tem muita cena, inclusive, não gráfica só pela violência, mas muita cena explícita. Inclusive a primeira página do mangá já é uma cena explícita, não sei se eu vou poder mostrar aqui. Mas é o Guts basicamente enganando um demônio, primeira cena do mangá, pra depois matar ele logo em seguida. Aqui ó. Não sei se o YouTube vai deixar eu mostrar isso aqui, né? Então esse tipo de conteúdo ele é difícil de ser adaptado. A TV tem uma barreira de entrada muito maior para esses temas sensíveis, né, do que o quadrinho. E agora outra coisa que é importante ser dita aqui é que o Berserk ele é absolute quadrinhos. O que eu quero dizer com isso? Que ele é uma obra feita com uma maestria assim, com uma excelência específica de quadrinhos. Então o que eu quero dizer com isso é que a arte do Kentaro Miura, ela é uma arte muito específica do gênero de quadrinhos e ele faz isso muito bem, ele faz isso com muita técnica. E você transferir essa iconografia do quadrinho para um anime é bem difícil nesse caso, tá? Então, dando um contra-exemplo aqui, a gente tem o Dragon Ball. Né? O Dragon Ball ele é um mangá que ele, desde sua criação, ele é muito cartunesco, né? O Akira Toriyama ele tem um jeito de desenhar muito próprio dele, que nem o Oda tem também, esse tipo de pessoal. E fazer essas caricaturas no anime é muito mais tranquilo do que você fazer um personagem que é anatomicamente correto e cheio de detalhes e não sei o que. E esses desenhos do Kentaro Miura também são bem grotescos, que nem eu já tinha falado. Inclusive eles influenciaram muito o que veio depois dele, né? Então todo esse gênero da Dark Fantasy, que é uma fantasia que tem esses elementos do mal, que nem eu falei. Então não é que nem Senhor dos Anéis, por exemplo. Não, aqui a gente tem uma história. Então a gente não tem uma história de bem contra mal aqui, né? A gente tem uma história de um cara que nem é tão bom assim, que vai lá e mete espada em demônio. Mas esse mangá ele conseguiu ser muito influente para muita coisa que veio depois, né? Então a gente tem a série The Witcher, que tem muita influência no Berserk. Inclusive, para quem jogou The Witcher 3, tem aquela missão do bebê lá, lembra dele? Ele é muito inspirado num personagem aqui do Berserk também. A gente tem o Cláudio do Final Fantasy VII, que é muito inspirado. A gente tem toda a franquia Souls, né? Também tem muito essa inspiração do Berserk, especialmente porque ele traz essa época meio medieval também, cheio de demônios e tal. E mais recentemente, que eu até tenho aqui, a Mulher Maravilha foi inspirada no Berserk. Olha só, vê se isso aqui não lembra ninguém, ó. Não lembra ninguém isso aqui? Então, muito difícil você ter essa arte do Kentaro Miura sendo adaptada para um anime e ser economicamente viável. Porque seria muito difícil de animar isso, né? Então a história não é contada como se fosse um storyboard para um anime, entendeu? Ela é bem focada no estilo do quadrinho. Outro ponto também que eu já falei, mas é sempre bom retocar, é que ela é uma história adulta, né? Então ela não vai ter um apelo para crianças que é muito forte nesse mundo de animes e mangás, etc. Então a gente teria que fazer uma produção para TV adulta, cheia de detalhes, cheia de temas grotescos, cenas de violência extrema. Como é que você vai fazer isso aí? É bem difícil. E outra coisa também é o sobrenatural, né? Isso eu vou fazer um paralelo com um anime de 97 que ele traz aquela época da Era de Ouro, né, que se chama. Então a gente tem o Griffith, o grupo do Falcão lá e etc. Né? Esse anime ele deixa de fora todos os elementos sobrenaturais do Berserk, né? Ele volta só no final ali, quando ele encontra o Berrelit. Mas até lá a gente tem uma série de elementos do mangá que não aparecem. Inclusive no primeiro episódio já é assim, né? O Guts ele encontra no meio do caminho dele um personagem que se chama Puck, que é esse elfozinho aqui, ó. Deixa eu mostrar ele aqui. Esse carinha aqui. Então o Puck, ele é como se fosse um companheiro de viagem, ele também ameniza um pouco o clima, então é um cara que sente muito a emoção das pessoas. Isso vai trazer um interesse pelo Guts, né? Que o Guts ele é muito foda-se tudo, quero matar os demônios, é isso aí. E o Puck ele fica meio incomodado com isso, tipo, como que alguém pode ser desse jeito e tal. Então ele acompanha o Guts para ser meio que um alívio cômico para o mangá, né? E já no anime, o Guts ele foi totalmente cortado. Então a cena que o Puck estava sendo atacado pelos caras bêbados na taverna, ele é simplesmente substituído por uma mulher qualquer e, enfim, não aparece. Outro personagem também que não aparece no anime, mas aparece no mangá é o Skull Knight, né?
Eu não cheguei nessa parte do mangá ainda, então não posso falar direito, mas ele é um personagem também místico que aparece e salva o Guts naquela parte final do anime. Então isso não aparece, é muito largado, o anime de 97 termina com um final ruim, na verdade, né? Parece que todo mundo morreu ali e tal. Mas na verdade o Skull Knight é um personagem que aparece recorrentemente e ali ele salva o Guts. Então no anime a gente fica com essa impressão de, tá, o que aconteceu aí? Então você tem muito medo dessa parte da TV de adaptar aquilo que é sobrenatural, porque talvez o público não tenha uma boa recepção a isso. Eles querem fazer tudo o mais realista possível, né? Então a gente não tem presença de seres místicos no anime. Então essas são algumas das razões pela qual o Berserk tem muita dificuldade de ser adaptado. Então, será que eu deixei alguma coisa de fora? Não expliquei algumas coisas direito? Deixem nos comentários o que vocês acham sobre o assunto, o que vocês acharam do vídeo. E não esquece de compartilhar também para fazer o canal crescer e deixar o gostei. Eu sei que tem muita coisa que eu deixei de fora, então você pode usar o campo dos comentários aí para falar o que eu esqueci, complementar algumas coisas. Se você leu o mangá até uma parte que eu não cheguei ainda, por favor, sinta essa vontade de comentar o que você acha sobre o assunto. E não se esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e dar aquele like para dar uma forcinha. E é isso aí, valeu, falou, até mais.